Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre desintoxicação e equilíbrio psicofísico. Mas antes da gente falar desse tema, é importante a gente ter uma ideia de que o ser humano, ele é um só. A gente tem uma ideia que o ser humano é diferente, ou pelo menos tinha algum tempo atrás, né? As pessoas se achavam diferentes, né? Porque um é americano, outro é africano, um é russo, outro é chinês, um fala uma língua, outro fala outra, um tem uma cor da pele, outro tem outra, um fala uma língua totalmente incompreensível, ou adora deuses diferentes, tem uma forma de religiosidade diferente. Mas, com o tempo, as pessoas foram percebendo que todos os seres humanos são intrinsecamente iguais. Têm as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. E a modernidade, que fez os meios de comunicação tornarem um mundo muito menor, porque a comunicação fez com que a rapidez da informação chegasse muito mais rápido. Hoje a gente pode ver tudo que está acontecendo em fração de segundo no mundo todo. Você com um computador em casa, pela internet, pela televisão, você pode ter contato com o mundo todo, pelo telefone. E por mais dificuldades que hajam nisso, né, Foucault falou, que é um grande filósofo, que nós estamos vivendo a época dos meios da transformação da comunicação, não da comunicação propriamente dita. E talvez isso seja verdade, porque os meios de transformação, os meios da comunicação estão cada vez mais próximos, mas o homem ainda não está mais próximo do homem. Talvez isso seja uma época que anteceda a própria comunhão humana, em que as pessoas se sintam realmente próximas, se sintam realmente como uma só aldeia, uma só casa. Mas os meios de comunicação trazem essa informação para a gente com muita intensidade, com muita rapidez. E a gente está falando aqui de saúde, está falando aqui sobre a questão do estresse, como as crises invadem a vida da gente. E isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, porque a vida ela traz uma série de informações, uma série de expectativas e ansiedades que fazem com que a gente saia do nosso equilíbrio. Em chinês não existe estresse, existe a palavra crise. Em primeiro lugar, crise para o chinês significa duas coisas. É um ideograma, eu não vou escrever o ideograma aqui porque eu também não sei chinês, mas ele fala que é perigo e a outra parte do ideograma se chama oportunidade. Toda crise envolve um perigo de você falhar, um perigo de você até morrer, até ter um problema muito sério, não se recuperar. E existe também a oportunidade de um crescimento, porque toda crise envolve uma possibilidade, como dizem os jovens, de passar de fase. Que nem um joguinho, você enfrenta uma dificuldade, se você é capaz de aprender a manejar aquele instrumento, aquele jogo, ou conhecer aquelas regras, você ultrapassa e passa de fase. E assim, de crise em crise, nós vamos desenvolvendo na escola da vida. Tudo sempre foi crise, só que a gente nunca percebeu. Não é? Desde a nossa concepção, que era uma competição do espermatozoide até chegar aquele óvulo, ultrapassar a parede do óvulo, que é uma coisa muito difícil, até que aquele óvulo foi penetrado pelo espermatozoide, foi crescendo, com todas as dificuldades daquele crescimento. A crise de você aprender a andar, que é uma dificuldade muito grande, de você falar, de você entrar na escola, todas as crises da adolescência, a gente foi passando por muitos perigos e oportunidades de crescimento. E a gente tem muito medo da crise, a gente tem muito medo da doença, a gente tem muito medo da dificuldade. Todo mundo fala, não, crise não, melhor não enfrentar a crise. Melhor é o quê? Se você não enfrenta a crise, talvez ser hipócrita, porque as palavras ditam o nosso comportamento. Hipócrita é aquela pessoa que evita a crise. Hipo quer dizer abaixo, e crita, aqui seria a crise, hipócrise, né? Ou seja, o hipócrita é aquele que acha que pode
não enfrentar a crise. É melhor, como se diz, levar com a barriga, com a parte superior da perna, ou seja, levar nas costas. Não, vamos tentar, melhor não, confronto não, a dificuldade. Mas a crise, ela tem que ser encarada, a crise ela tem que ser bem-vinda na nossa vida, porque as crises são necessárias. A gente, às vezes, tenta não enfrentar as crises, mas as crises são problemas. São problemas que, às vezes, nós mesmos inventamos ou a vida nos traz para que a gente resolva. Outra definição de problema seria, talvez, a definição que existe no Sting, que eu acho muito interessante. Problema para ele é que nem um leitãozinho, um porco, bonitinho que você bota dentro de casa. Aí ele fala o seguinte, no início, o porco, o problema, ele é pequeno, mas com o tempo ele cresce. E o que era um problema pequeno se torna um problema grande, né? Se a gente for analisar, e para os chineses eles falam, quando a gente lê o Sting, que os porcos e os peixes talvez sejam os animais mais, digamos assim, difíceis de aprender, é difícil você botar um porco dentro de casa, ou criá-lo como um animal doméstico. Porque se no começo ele faz pequenos problemas ou pequenas sujeiras, quando ele se tornar grande, e tem porcos que chegam até 1 tonelada, acreditem, eu já vi isso até na televisão, até pela forma anormal com que se alimentam esses animais, ele vai trazer grandes problemas, ele vai causar grandes problemas. Então, porco não foi feito, pelo que eu saiba, para criar dentro de casa. Então, é aquela coisa do que a gente chama também, às vezes, de lixo. Às vezes as pessoas chamam de lixo até de outros palavrões. Pô, que droga, que lixo, que isso é uma porcaria. E qual seria a definição, às vezes, de lixo? Uma definição interessante seria que o lixo seria a coisa certa no lugar errado. Então é como esse porco, é a coisa certa no lugar errado. Então se tornou um problema, se tornou um lixo, ou uma dificuldade, ou um problema. Mas a gente não quer enfrentar o problema, a gente quer não ter problemas. Mas sem problemas, sem crises, sem oportunidades, a gente não cresce, não se desenvolve. Se a sua mãe falasse assim, não, eu não quero que o meu filho ou a minha filha nunca tenha um machucadinho, nunca tenha uma topadinha, eu vou levá-la sempre nos braços porque eu a amo muito. Você não aprenderia a andar, você ficaria com as pernas totalmente atrofiadas, não é? A gente tem medo de errar, então fala assim, não vou falar nenhuma palavra errada, então não vou aprender a falar o português. Porque se não aprende errando e aprendendo, você não supera os perigos, as dificuldades e não tem a oportunidade de aprender, de crescer. E essa palavra crise? Todo mundo tem uma dificuldade com a crise. Então, eu resolvi fazer o seguinte, vou transformá-la no ideograma. Em português nós não temos ideograma, mas nós temos coisas dentro dessa palavra que a gente pode tirar. Quando a gente tem uma crise, a gente se desespera. A gente começa, às vezes, a chorar, cry. Não é muito bem uma palavra que a gente usa, mas está aqui, ó. O choro aparece. A gente quer chorar, descabelar e tudo. A gente acha que não vai sair daquilo. Mas eu digo para vocês, tudo na vida, quando você está equilibrado, e a gente tem noção do equilíbrio no Tao, no Yin e no Yang, o Yin e Yang, eles falam o seguinte, quando você está equilibrado, tudo se torna simples e fácil. Isso é que todo mundo lê, está lá no Sting, quando as coisas estão equilibradas no Yin e Yang, tudo é simples e é fácil. Como quando você estende a mão e a maçã cai na sua mão, porque ela está completamente madura. Ou seja, quando as coisas estão, e você está correto, certo, no lugar certo, na hora certa. A pessoa certa no lugar correto. Então tudo se torna simples e fácil. Aí quando está tudo fácil, o que você faz? Aí você ri. Está aqui, ó. Não precisa cry, você ri. Porque as coisas se tornam easy, se tornam fácil. Está aqui, ó. Está na palavra crise. Dentro da crise está a simplicidade, porque tudo que é difícil é um monte de coisa fácil junta. O complexo é um monte de coisa simples. E o difícil é um monte de coisa fácil.
Só que quando a gente vê aquilo ali, a gente se assusta. Meu Deus, um carro, mas você vai ver, monta, desmonta, todo um monte de coisa assim. As pessoas, também, eu tenho um monte de dificuldade, você vai ver, aí você vai separando. É um monte de coisas fáceis que não se tornam tão simples porque estão todas na hora errada, no momento errado, não é? Tudo depende, né? Tem hora para rir, tem hora para chorar, né? Mas a gente tem que falar assim, como é que eu vou fazer? Você tem que crescer, você tem que superar aquilo, você tem que o quê? Você tem que rise, você tem que subir, você tem que, né? Está aqui, está dentro da palavra crise, ó. Você tem que crescer, você tem que aprender, você tem que se tornar um mestre de si mesmo, você tem que se tornar um professor das suas dificuldades, para poder perceber a situação. Quando você crescer, quando você passar pelo rir, pelo chorar, pela dificuldade, o que você vai se tornar? Um sir. Aqui, ó, um senhor da situação, está ali. Quando você crescer, então, na sua estatura máxima, você vai se tornar praticamente um Cristo. Senhor completo da situação. Ou seja, dentro da palavra crise tem tudo. Tem tudo. É um ideograma com letras onomatopeicas aí que vão mostrando a situação. Tem dificuldades. Tem perigos, tem oportunidades, você vai rir, você vai chorar, mas depois você vai ver que é fácil, não é tão difícil quanto aparece. Você vai crescer, vai se tornar um senhor da situação e vai depois se tornar um mestre disso tudo, como o grande mestre Jesus. Então, a coisa não é tão difícil. Claro que existem dificuldades. Claro que você vai ter medo, vai ter ansiedade, vai criar expectativas. Mas como o estresse, a crise é necessária. Todo mundo fala, eu quero viver sem estresse. Sem estresse você não cresce. Você precisa do estresse. Existe o estresse útil. Por exemplo, a ginástica é um estresse bom. Você ativa o coração, o pulmão, você estimula a musculatura contra um obstáculo para fazer crescer a sua musculatura. É um estresse, mas é um estresse controlado. É um estresse em que você, digamos assim, não está perdendo o seu eixo mental e emocional. Você está trabalhando físico ao mesmo tempo que você descansa a cabeça. Mas não deixa de ser um estresse. Se exagerado, pode levar a problemas, não é? Tanto físicos como de outras esferas também. Então, tudo tem que ser controlado, não é? A gente não deve procurar as crises, mas quando elas vierem, elas devem ser bem-vindas. Porque elas virão, certamente virão. E cada momento tem a sua crise. Cada momento da nossa vida, você vai enfrentar os problemas que estão de acordo com a sua evolução, tanto física, como emocional, como mental, e até na faixa etária do qual você vive. E até de acordo com as suas características. Se é homem, se é mulher, determinada classe social, se vive em determinado país, há crises de todas as espécies. Há crises familiares, crises nacionais, crises pessoais. Só que em todas, existem todas essas, digamos assim, subseções que a gente tem que aprender a encarar. E a crise, como a doença, como o estado mental, as pessoas não se dão conta que não só as doenças ditas contagiosas, como as virais, as bacterianas, passam. O que a gente pensa, o que a gente sente, também passa com muita dificuldade, com muita facilidade, né? O estado mental e emocional é altamente contagioso. Ainda mais hoje, quando a gente tem os meios de comunicação, que facilitam o transporte da nossa informação. Então, tudo isso, né, não só essa informação toda, essa carga intelectual de matéria que a gente recebe através da internet, televisão, rádio, fax, tudo isso vem acompanhado de uma carga de emoção muito grande. E se a gente não filtrar isso, isso se contagia com muita facilidade. Por exemplo, a depressão é uma coisa altamente contagiosa, as pessoas não percebem. E muito dessa depressão que a gente tem hoje em dia é uma depressão que envolve um aspecto egoístico.
As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender isso. Por que que a depressão tem um aspecto de egoísmo? Né? Porque a pessoa só está voltada para o seu próprio problema. Ela não quer saber se está acontecendo uma guerra na África, se tem guerras envolvendo fanatismo religioso, se alguém está precisando da contribuição dela, ela só está voltada totalmente para o seu problema. Elas têm porções de amor e ódio. Porque são os dois grandes sentimentos que são imortais, que vão fazer com que a gente seja o que a gente é após essa vida, durante essa vida, e que nos fizeram como nós somos hoje. Porque o amor e o ódio, eles fazem que nasçam todas as emoções através deles. Isso quem fala é um autor indiano chamado Bhagavan Das, que ele estudou e publicou 2 livros muito interessantes. Um é a Ciência das Emoções, que ele fala sobre isso aqui, e outro é a Ciência da Paz. São livros muito interessantes. Então, como é que ele baseia o esquema dele de entendimento? Por exemplo, vamos dar uma emoção, vamos ver a inveja. O que é inveja? Eu amo o que você tem, mas odeio que seja você e não eu. Ciúme. Também fica fácil da gente entender, não é? Soberba, orgulho, tudo isso sempre tem amor e ódio. Como se a gente tivesse um caminho, e esse fosse o caminho natural do ser humano, seria o caminho do amor. Esse faz com que a gente enfrente todas as crises e dificuldades, porque elas virão no caminho do amor, e supere de uma forma positiva. Tem 2 formas com que você saia desse caminho. Uma, quando você fala, eu não consigo, eu não dou conta. E quando você fala, eu não consigo, eu não dou conta, é a depressão. Você está caindo, né? E aí, em vez de ter o amor por si mesmo, eu começo a ter a raiva por mim mesmo. Eu tenho raiva de mim porque eu não consigo, eu tenho ódio de mim porque eu não consigo. E se eu não consigo, eu vou fazer um jeito que você também não consiga. Se eu não consigo, ninguém consegue, nada funciona, então eu não consigo, você não consegue. Mas às vezes, em vez de ter a depressão, eu posso também ir por esse caminho, que é o caminho da violência, que também é o caminho do ódio. Ah, é? Eu não consegui? Então vou dar um jeito que você não consiga. Eu vou puxar o seu tapete, eu vou te agredir. Por que você pode ter e eu não tenho? Porque o caminho do amor é que se eu conseguir, você também vai conseguir. E se você conseguiu, que bom, você vai me ensinar a conseguir também. Não é? É um caminho que há compreensão, em que há compaixão, em que há entendimento, em que há troca. Aqui não. Aqui você joga a agressividade contra o outro, o ódio contra o outro. Aqui você comete até o homicídio, o assassinato. Aqui você joga essa raiva contra você mesmo e faz as doenças autoimunes, você cria doenças que você próprio faz, que você mesmo se destrói. Não é? Eu vejo isso muito, não é? Pessoas que são muito preconceituosas acabam fazendo artrite e ficam totalmente endurecidas. Ou seja, elas ficam tão rígidas quanto o seu pensamento. Há muito tempo atrás, quando eu era ainda recém-formado, eu atendi uma paciente que ela queria que a filha dela casasse virgem. Mas era o sonho da vida dela, era o grande ideal que ela casasse virgem. E por algum problema, no dia do casamento, através de uma linha cruzada, não sei se ela atendeu, ou foi uma extensão do telefone, eu não sei bem a história, que também já faz muito tempo, ela descobriu que a filha que já estava noiva, ia casar naquele dia, não era mais virgem. Travou. Fez a primeira crise de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Ficou toda travada. Até hoje, ela tem doença autoimune. A menina casou, já separou, já casou de novo, e ela continua lá toda dura, tomando corticoide, tudo. Por quê? Porque descobriu que a filha não era mais virgem. Ou seja, um pré-conceito que ela tinha na cabeça dela que acabou destruindo a própria vida dela. Então, as doenças, elas são reflexo daquilo que somos. Nós construímos o terreno da doença e da saúde. O que seria o terreno
Terreno é isso aqui, imagina que isso aqui é o leito de um rio. E aqui é o leito do rio. Aqui está o médico, o paciente. E aqui está o leito do rio, bonitinho, a água correndo. E aí a pessoa vai enfrentando suas crises. As crises vão aonde? Você está no terreno. O terreno é a pessoa. É o terreno emocional, mental e físico. Só que a doença ela não aparece. Primeiro ela vai ficar na emoção. Né? Ela cresce. O terreno mais fértil é a emoção. A emoção é a água. Mas geralmente começa onde? Aqui no fundo do rio. É uma arvorezinha que começa a aparecer. O médico não olha, não percebe, nem o doente, está todo mundo vivendo normal. Mas a criança já está mais irritada, já briga com o pai, já chora por qualquer coisa. E a doença já tem as suas raízes na parte energética, na parte física, na emocional, e começa a aparecer. Só que ninguém se dá conta. E ela vai crescendo, vai mandando os seus galinhos, mas o rio continua ali. Quem está aqui na beirinha do rio não percebe. Até um dia que aparece uma folhinha. Aí, opa, uma erupção, um problema de pele, uma asma, vamos resolver. Aí a pessoa percebeu, chama o médico, é isso mesmo, tá, uma gastrite, não sei o que lá. Vamos lá, vamos resolver o problema. O que a gente faz? Vamos cortar isso aí. Aí corta a plantinha, né? Você corta a folhinha. Quando você poda uma plantinha, o que acontece? Ela fica mais forte, não fica? Então, o que ele fez? Podou, deu uma podadinha aqui. Ela desapareceu? Não. Ela só está crescendo. Ela vai emitir outro galinho, só que não vai ser aqui. Daqui a pouco ela vai... Né? Ou apareceu outro problema, porque o médico e o paciente acham que é outra coisa. Na verdade, é uma coisa só. É o mesmo rio, é o mesmo terreno, o mesmo fundo do rio, só que vai aparecer outra folha. É uma outra folha, é uma outra manifestação sintomática. O que vai o médico? Vamos cortar essa folhinha, temos que resolver. E assim ela vai ficando cada vez mais forte, e cada vez mais galhos, cada vez mais... E uma hora, esse rio não consegue mais, né, fluir, porque fica completamente tomado, não é? Se a gente não for na raiz do problema, a gente não vai resolver. Se ficar só tirando, não é? Se a gente não entender que isso aqui é um sistema, é um processo, e ficar só paliativamente cortando os sintomas, sem entender a pessoa como um todo, não adianta. Porque é muito fácil a pessoa chegar assim no médico, isso é o todo dia dos médicos. Doutor, eu estou com dor no estômago, não estou me sentindo bem, meu estômago está inflamado, eu quero um negócio aqui porque está tudo queimando. Aí o médico chega lá, tudo de branco, bonito, e tal, faz um exame. Não, vamos pedir uma videoendoscopia e tal, vamos pedir uma biópsia. Aí chega com o exame, você está com uma gastrite aí. Doutor, gastrite, isso é grave. Não, você vai tomar esse remédio, vai para casa e tal. O que aconteceu? Vamos passar um reward, vou voltar para trás. O cara chegou lá dizendo que estava com o estômago inflamado, estava com dor, tal. Aí o médico falou que ele estava com gastrite. Quem já foi nas Olimpíadas de Atenas, viu aquele negócio de grego? O que quer dizer gastrite? Gastrite, foi o que o médico falou. É o que você tem. Gastros, estômago. Ite, inflamação. Ou seja, o médico só traduziu para o grego o que o paciente já tinha falado para ele. Doutor, estou com o estômago inflamado, está me doendo. Ele falou, retribui, você está com gastrite. Ou seja, falou a mesma coisa, não trouxe nada. Qual a informação nova que o médico trouxe para ele? Nada. Só deixou ele estupefato, botou um rótulo, gastrite. E aí? O que ele vai fazer com isso? Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe nem que gastrite é estômago inflamado. Não explicou que ele está comendo errado, que ele não está mastigando, que o estômago dele não tem dente, que não é para tomar 20 cafezinhos por dia, que ele está bebendo muito, que ele está fumando muito. Não falou nada. Não deu uma noção de como ele está vivendo. Não foi um bom professor, porque o médico tem que ser professor também. Olha, você não está sendo
educado com o seu próprio corpo. O seu corpo está reclamando porque ele está sentindo dor, ele não fala português, nem grego, ele fala a linguagem da dor. Né? Na homeopatia se fala que você tem a liberdade dos órgãos. Quando você está bem, você não sabe onde está o estômago, o fígado, o baço, o pulmão. Agora, quando eles não estão bem, você vai saber onde é o seu ovário, onde é o seu rim, onde é o seu estômago. Porque a dor vai fazer você perder a liberdade. E a liberdade é a forma do órgão falar para você, olha, alguma coisa não está bem. Quando tem a gastrite, ele fala, cara, eu não tenho dente não, cara. Não dá para você mandar tanta toxina aí para mim. Então, é aquela forma de mensagem e informação, que a gente tem que aprender a escutar o próprio corpo. A gente consegue escutar uma pessoa que está falando lá do outro lado, no Japão, não consegue escutar o próprio corpo, não consegue se entender com as nossas próprias células. E elas estão mandando mensagem, através da dor, através de sensações diferentes. E até um momento que, de tanto mandar mensagem e você não receber, elas vão se revoltar e vão fazer um câncer. Por que é o câncer? O câncer é uma revolta. As células se revoltam e começam a criar um corpo estranho. Elas eram células com o mesmo DNA seu, só que elas se revoltaram. E por que elas se revoltam? Porque você perdeu o sistema imunológico, porque pode ter havido algum problema. Mas por que acontece isso, do ponto de vista mental e emocional? Porque elas não estão cumprindo a sua função, ou porque você não está dando a devida atenção a elas, ou o mínimo que elas precisam para sobreviver. Por exemplo, todo mundo sabe, do meio médico, que o câncer de mama acontece mais em mulheres que não amamentaram. Não será que aquelas células mamárias que nasceram para amamentar, quiseram amamentar e nunca puderam amamentar, não se revoltaram? É uma coisa para a gente pensar. Elas têm uma consciência, a célula tem uma consciência também. Os órgãos têm uma consciência, é que a gente não tem noção. E outros cânceres podem ser exatamente o inverso. Então o problema não é só pelo uso, pode ser pelo mau uso. Então tudo que a gente tem na nossa vida, não só o nosso corpo físico, mas também as nossas emoções, os nossos pensamentos, tem a ver com esse equilíbrio que a gente precisa ter. Não é? Nem de mais, nem de menos, mas também no equilíbrio certo. Né? Porque se você não faz exercício, você também acaba engordando, você também acaba ficando além do seu peso, você acaba sobrecarregando toda a sua estrutura. Então, quando você chega no médico, o ideal, né, é que ele passe informação para você. Não só dê um diagnóstico em grego ou em latim, porque isso é muito fácil. E nesse caso aí, até ele próprio, o paciente, já tinha dado o diagnóstico. Só que ele não sabia, ele falou, eu estou com o estômago inflamado. Só que não adianta ele tomar um remédio e não saber, ou não mudar os seus hábitos. Porque as pessoas, elas são escravas dos seus hábitos. Nossos hábitos constroem o nosso caráter e constroem as doenças também, e a nossa saúde. Porque o ser humano ele é muito inercial. Ele se acostuma a não fazer as coisas, mas também ele se acostuma a fazer. Né? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de fazer nada, quando tem que fazer uma caminhada, ela estranha. Mas uma pessoa que gosta de fazer caminhada, no dia que ela não faz uma caminhada, ela também sente, nossa, hoje eu não fiz minha caminhada. Então, o corpo se acostuma tanto com as coisas boas, quanto com as coisas ruins. Cigarro, não é uma coisa normal. Primeira vez que a pessoa fuma, o corpo reage intensamente. Né? Tem tosse, a pessoa às vezes tem sensação de desmaio, mas você tanto insiste com o corpo, que ele vai se acostumando com aquilo. Daqui a pouco ele sente falta. Ele não vive sem aquilo. Então, tudo é uma função adaptativa e às vezes errada que a gente impõe ao nosso organismo. E tudo que você faz todo dia vai fazer uma diferença. O problema não é o eventual. Muitas vezes as pessoas falam, eventualmente, o que isso pode ocasionar na minha vida? Geralmente o que você faz eventualmente não faz bem nem faz mal. Geralmente pode trazer algum problema. Se você não faz exercício e eventualmente você vai jogar bola, você vai acabar se machucando. Mas é o que eu falo muitas vezes para o paciente também. Se você eventualmente estudar, não vai adiantar nada. Se eventualmente você trabalhar, também não vai adiantar nada. Se eventualmente você resolver fazer dieta. Agora, tudo que você faz ou não faz, aí dá diferença. Se você bebe bebida alcoólica todo dia, vai fazer uma diferença. Se você fuma todo dia, vai fazer diferença.
Da mesma forma que vai fazer diferença se você não fuma todo dia, se você não bebe bebida alcoólica todo dia, se você faz exercício todo dia, se você estuda todo dia. Esse todo dia é uma coisa cumulativa. E esse efeito cumulativo que a gente não tem noção de como é importante, não é? Esse efeito cumulativo é que é fundamental. Tudo para a gente conseguir alguma coisa precisa de planejamento. Existe um livro chamado No Ar Rarefeito que ele mostra exatamente como é uma escalada. A escalada não é você chegar lá na frente da montanha e falar, vou chegar lá em cima e começa a subir. Não. Necessita um planejamento primoroso, de muitos meses. As pessoas têm que saber que têm que chegar em determinados pontos e parar, que são os acampamentos. Elas têm que ficar ali para poder fazer com que o corpo se adapte àquela altura, porque existe uma pressão menor de oxigênio, pressão atmosférica muito menor, tem muito menos oxigênio, então o corpo tem que se adaptar, o corpo tem que fabricar mais hemácias, glóbulos vermelhos, e tem que se adaptar para que não sofra com aquela hipóxia, que ela possa fazer um mínimo de exercício, que seriam as caminhadas, a escalada, sem sofrer tanto, porque senão a pessoa não dá conta, ela tem o chamado mal das montanhas. E quando ela vai subindo, ela tem que também ir com uma pessoa que já conhece, um guia experiente que já foi, já atingiu aquele pico, já subiu várias vezes, conhece o caminho. Então ela tem que subir, ir para um acampamento, muitas vezes ficar lá um tempo sem fazer nada. Aquilo ali pode ser extremamente desgastante, porque aparentemente ela não está fazendo nada, mas o corpo dela está se adaptando. Aí ela vai dar uma caminhada, sobe um pouquinho mais, e ela volta para o acampamento, e fica no acampamento. Aí depois ela espera as condições atmosféricas mais favoráveis, e ela vai, sobe até o segundo acampamento, fica lá um tempo, aí volta, aí sobe mais um pouquinho, desce. Então, é uma coisa que envolve todo um planejamento, envolve toda uma situação em que você depende do seu corpo, depende das condições atmosféricas, depende dos seus companheiros, necessita-se confiança, necessita-se dedicação, um tem que ajudar o outro, necessita também saber ouvir e obedecer às ordens do guia, que conhece, olha, não é conveniente por ali, olha, o tempo está mudando, talvez a gente tenha que desistir, né? É hora de voltar. Então, na vida a gente tem que saber avançar, retroceder e muitas vezes estacionar. Muitas pessoas não entendem que, às vezes, manter uma posição é muito importante também. Como uma águia que, por exemplo, está voando e mantém as asas abertas. Por exemplo, é como uma pessoa que está fazendo emagrecimento. Às vezes é mais difícil manter-se magra do que emagrecer, por exemplo. Ou seja, se essa pessoa, como a águia, fechar as asas, ela cai de bico. Ou seja, manter o exercício, manter a rotina, manter a vida saudável. Porque talvez mais difícil do que recuperar a saúde seja se manter-se saudável. E manter-se saudável, a gente sabe que exige uma série de cuidados. A saúde bucal, a saúde física, envolvendo a parte gastroalimentar, a questão da pele, a questão da higiene, que a gente sabe que é tão importante, que a gente precisa, né, da água, dos alimentos, do ar que a gente respira. E as pessoas esquecem de ter bons hábitos. E bons hábitos são fundamentais. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas fazem muito mal feito é a questão da respiração. A respiração ela é automática, mas por as pessoas não aprenderem a respirar, porque a respiração também se aprende, como por exemplo nos exercícios de yoga, as pessoas respiram muito mal. E como respiram mal, tem problemas. As pessoas não bebem água suficiente, esquecem de beber água, porque a gente não tem sensores muito perfeitos. Por exemplo, nosso sensor da saciedade não é muito bom, porque geralmente a gente come mais do que devia. Só que depois que comeu mais do que devia, que o sensor fala, agora você já está satisfeito. Mas aí você já comeu demais, já está passando mal. A gente não tem sensor de radioatividade. Se isso aqui fosse não criptonita no caso, né, mas urânio, ou tório, eu estaria me contaminando, não tem noção, porque eu não tenho sensor de radioatividade. Às vezes a gente não tem sensores para venenos, né? Por exemplo, o álcool é um veneno e a gente toma. Tabaco é um veneno, a gente toma. Depois a gente se acostuma e não pode viver sem ele. Eles se tornam um veneno necessário por causa do nosso mecanismo de adaptação e tolerância. Então, a gente tem que aprender a compreender o nosso organismo, entender também que a gente tem que
ficar atento a esses sensores que não funcionam muito bem e aprender que tem que beber mais líquido, que a gente tem que dormir mais e melhor. Muitas vezes a gente fala, dorme, nossa, eu não sabia que eu estava tão cansado. Porque a nossa vida moderna, com muita luz, com muita atividade, com muita pressão, nos obriga a trabalhar mais, estudar mais do que a gente deveria e diminuir o tempo do sono. E à medida que você vai diminuindo o seu tempo do sono, não tem nada que substitua ele. Então você quer estimular o seu organismo. Então vou tomar um guaraná, vou tomar um café, vou tomar um desses energéticos para se manter acordado. Mas o que acontece? É como você envenenar o motor do seu carro. Ele vai correr mais, ele vai render mais durante um determinado tempo, mas a vida útil desse motor vai diminuir muito. Da mesma forma, quem tem carro a álcool sabe, o álcool é um excelente oxidante, ele enferruja tudo. Vê o motor do carro a álcool, ele acaba com o motor. E ele é um oxidante. E o que é um oxidante? É aquilo que destrói a vida. Por isso que a gente tem os antioxidantes. Hoje a medicina ortomolecular fala, você tem que usar os antioxidantes. O que são oxidantes? É o cigarro, a bebida, não é? Mas a bebida alcoólica, por excelência, ela é um excelente oxidante. Algo que enferruja as nossas células, as nossas moléculas, e que faz com que elas até mudem o seu padrão genético, ou seja, façam mutação e causem uma doença. Destrói o nosso sistema imunológico, destrói as nossas mucosas. Não é? O álcool, por excelência, ele consegue destruir, oxidar todos os tipos de célula do organismo, desde a célula nervosa até a célula de qualquer mucosa do organismo. Por isso que ele causa tantas doenças, no fígado, no pulmão, no rim, na pele, todo o trato gastrointestinal, todos os tipos de doença que você possa imaginar. Mas ele não causa só problemas na esfera física. Ele oxida as relações, ele enferruja as relações familiares, profissionais, pessoais. Esse é um grande problema. Vai oxidando a relação do ser humano consigo próprio. Por quê? Ele é um depressor, vai deprimindo o sistema nervoso, vai destruindo as relações das células nervosas. E o corpo não vai conseguindo se gerenciar, vai perdendo o controle de si próprio. Então, vai destruindo por onde ele passa. Então, a gente acha que o álcool é muito importante. Existe a indústria do álcool, que quer vender, a indústria do tabaco quer vender. Então fala, tome vinho, um cálicezinho de vinho por dia. Por quê? Porque tem os antioxidantes. Claro, na uva tem os antioxidantes, que são os taninos. Então vamos tomar suco de uva à vontade. Não é tomar um cálicezinho de vinho. Você precisa de antioxidante? Use bastante as frutas, as uvas. Não precisa tomar um cálice de vinho. Porque quem é dependente, se tomar um cálice de vinho, vai querer beber o tonel inteiro. Mas existe uma indústria que quer vender o vinho. Então tudo bem. O problema, o que é saudável no vinho não é o álcool. São os taninos que vêm a uva. É o que dá a cor ao vinho. Não é? Então a gente tem que entender isso, para poder se cuidar bem. Então, a vida depende muito do como você vive, do que você se alimenta. E quando a gente fala do que você se alimenta, não são só os alimentos que vêm da natureza, são os alimentos que vêm também das emoções e dos pensamentos. Esses sim, talvez, sejam os mais venenosos. E elas são extremamente destruidoras. Destroem realmente o ser humano. Porque cada uma das emoções, elas estão relacionadas com os órgãos, com os sentidos. Os médicos que fazem acupuntura, que fazem a medicina tradicional chinesa, sabem que para cada um dos órgãos você tem um elemento. E esse elemento está ligado a uma emoção. Então vamos, por exemplo, fazer um pouco, brincar com isso, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui, então, a alegria. A alegria está ligada a quem? Ao elemento fogo. O fogo, quem é? É o coração, o intestino delgado. O coração que é o fogo da vida. E o intestino delgado que pega o fogo dos alimentos. Se tem fogo demais, alegria demais é excesso. Vai dar um infarto. Se tem fogo demais no estômago,
no intestino delgado também vai dar problemas, vai dar gastrite, aquelas coisas todas que a gente já falou. Vamos pegar uma outra emoção. Vamos pegar aqui a preocupação. Ela está ligada ao elemento terra. Quem são os elementos, ou os meridianos, ou os órgãos que estão ligados a eles? É o famoso estômago, que hoje eu peguei muito no pé dele, intestino delgado. E eu fico muito à vontade para falar aqui que eu peguei no pé do estômago, porque aqui tudo tem pé, no centro-oeste. Né? Doutor, estou com dor no pé da barriga. Eu não sabia que a barriga tinha pé, mas aqui é muito comum. Então a gente sabe que barriga tem pé, então peguei no pé do estômago, porque também fica no pé da barriga. Então a preocupação vai dar problemas de estômago, porque a preocupação é a forma alquímica que a gente tem de pegar o que vem da terra e pegar o que é bom e o que não é ruim e mandar embora. Ou seja, de pegar aquilo que vai ser o elemento energético, o elemento de que vai ser construtivo ao seu organismo. Se você está preocupado, você não vai digerir esses problemas ou os alimentos. E olha que coisa interessante, como a gastrite ela é psicossomática, a pessoa que não digere bem os seus problemas mentais, não digere bem seus conteúdos físicos, sua alimentação. Então, tem uma relação mental e emocional com o físico muito interessante. Quem está preocupado na hora da alimentação, correndo de um lado para o outro, não digere bem os alimentos, porque está preocupado, né? Está sem lógica, sem concentração, sem visão clara das coisas. Então, não é hora de discutir, não é hora de brigar na mesa, é uma hora de fazer uma alimentação tranquila, como antigamente as pessoas faziam. É uma hora sagrada que as pessoas rezavam, cheiravam, observavam a beleza dos alimentos, faziam uma comunhão, porque aquilo ali vai fazer parte de você. É uma coisa que a natureza está te ofertando para fazer parte do seu templo, né? Que é o corpo, não é o templo do Espírito, então aquilo ali vai fazer parte do seu templo. Que tipo de elemento você está usando para fazer parte desse templo? Né? De alimento mental, emocional e físico. Isso vai ser dito na hora da sua alimentação. Aquilo em quantidade e qualidade que você bota na sua mesa. Tanto físico, tanto emocional como mental. Que seja um elemento de meditação para vocês. Depois você tem o quê? Um elemento que se chama tristeza. Quem são os órgãos ou meridianos que estão ligados à tristeza? É o pulmão e o intestino grosso, que são exatamente aqueles que vão trazer a diferenciação entre o que é útil e o que é inútil, o que é correto, o que é bom para o organismo, o que é venenoso. O pulmão faz o quê? Pega o oxigênio, manda embora o gás carbônico. O intestino grosso faz o quê? Pega o que é bom, a água e os alimentos puros, e joga fora, elimina o que não é bom. Quando a pessoa não sabe fazer essas funções importantes de assimilar o que é bom e jogar fora o que é ruim, ela começa a ficar cheia de lixo no seu organismo. Quem não respira bem, está cheio de gás carbônico. Quem está triste fica assim. Nem respira. Vai pegar o quê? Doenças do pulmão e do intestino grosso. Geralmente as pessoas que são deprimidas têm o intestino preso, porque são retentivas. Como diz Freud, tem os temperamentos, né? Oral, anal, que seriam pessoas retentivas. Querem reter o presente e se torna no passado, que se torna no lixo, a coisa errada no lugar certo. E aí fica cheio de fezes. Fica o quê? Enfesada, vai ficar doente, vai ficar ruim. Enfesada vai ficar com raiva, que aí é outro sistema aqui que a gente vai entender isso funcionando dinamicamente. Pulmão e intestino grosso estão ligados à tristeza, porque você tem que botar para fora o que não é bom, o que é passado, o que não funciona mais, e botar para dentro o que é bom, aquilo que é útil, necessário, vital para o seu organismo. O oxigênio traz o prana, traz o oxigênio do ar, e o alimento que traz aquilo que vai manter você, que vai fazer a sua constituição, a sua forma, não é? E depois, o que você tem? O medo. O medo está ligado a que órgãos e que elementos? Ao rim e intestino grosso. Por que o medo está ligado ao rim e intestino grosso? Porque os chineses antigamente adaptavam. Eles não faziam anatomia, eles não cortavam, não faziam necrópsia. Eles não tinham a noção que a suprarrenal estava ligado ao rim.
A suprarrenal é uma glândula que fica em cima do rim. Então, eles englobavam aquilo tudo como rim, porque o medo está ligado às emoções de luta ou fuga, que tem ali a ver com a adrenalina, com os hormônios que são secretados pela suprarrenal, não é? Numa luta, como é que é? Ou mata ou morro. Então, pulmão e intestino grosso estão ligados ao medo. Medo está ligado ao rim e à bexiga. Rim e bexiga. Qual o elemento? Qual o elemento do rim e da bexiga? Claro que é a água. Não, a da tristeza aqui seria o metal. Muito bem. E o quinto elemento que está faltando é o elemento fogo. Madeira. Madeira é uma coisa de construção, de criação, né? Então é o fígado e a vesícula biliar, que são, o fígado é a grande usina do organismo, faz todas as enzimas, constrói todas as proteínas, que vai fazer com que você pegue todos os elementos que você quebrou da natureza, os aminoácidos, e construa de acordo com o seu código genético, de acordo com a sua estrutura, com o seu código genético. Então vai construir a musculatura, vai fazer as enzimas, vai fazer tudo. Então é a grande fábrica do organismo. E aqui está ligado a quem? A raiva, a ira. Eu fico com raiva, meu fígado, né? Todo mundo fala, nossa, você não está muito bem do fígado. Até a própria comunidade, a sabedoria popular saiba que o fígado está ligado à raiva, à ira, não é? Ira ou raiva, né? Tanto faz. E quando a pessoa não está bem, está com raiva, o que acontece? Ela fica irritadíssima, ela não consegue ver nada, ela fica cega de raiva. E tem gente que fica mesmo. Eu já ouvi relatos de pessoas que cegaram, ficaram com muita raiva. Então, tudo isso tem muito a ver. Eu me lembro uma vez, uma história que a Ângela me contou, que eu fiquei muito impressionado como o organismo reage, né? A pessoa recebeu um telefonema e descobriu que ela está sendo traída, e ela não queria ouvir aquilo, ela ficou com uma otite, depois ficou surda, foi internada, depois apagou aquilo da cabeça. Ela não queria ouvir aquilo, ela não podia. O código, digamos assim, pessoal daquela pessoa se recusava a aceitar a possibilidade de uma traição. Então ela constrói uma doença em função daquilo. É muito parecido com aquela história que eu contei, que a pessoa ficou completamente travada numa doença autoimune, que foi a artrite reumatoide. Ou seja, quando a pessoa não está preparada para uma crise, ela tem um perigo de ela até morrer, até não se recuperar, ou fabricar uma doença. Nós fabricamos doenças. Mas então, nós temos isso aqui, né? Vocês já ouviram falar da pessoa que fica melancólica? O que é melancolia? Vamos estudar o português. Melanos colos. Melanos quer dizer negro, melanina. E colos quer dizer bile. Colos não quer dizer colo, não, tá? Melanos colos, bile negra. Tinha um cirurgião que depois ele se torna um médico psiquiatra psicossomático, ele falou que uma vez ele foi fazer uma cirurgia, e para fazer cirurgia, para tirar a vesícula da pessoa, você tem que canalizar a bile que sai do colédoco, né, para ela ficar pingando no recipiente, e a bile ela é um líquido assim meio dourado, como se fosse da cor do azeite, ela fica pingando. E quando o marido queria ver se a mulher que estava sendo operada estava bem, e eles estavam meio brigados, irritados, aquela briga típica de marido e mulher, ele via que a bile dela se transformava numa lama, ficava escura, negra. Aí o marido ia embora, aí a bile voltava a pingar dourado. Quando o marido aparecia, ficava negra. Ele falou, opa, melanos colos, melancolia. E por que a coisa é assim? Porque o chinês fala o seguinte, isso aqui são elementos em mutação. O fogo, vamos começar aqui, a madeira vai pegar fogo, vai se transformar em cinzas, que é a terra, não é? A terra vai dar os elementos químicos, né? Que são todos os elementos químicos, né? Ferro, hidrogênio, cloro, metal, né? Vão dar os metais e tal, e eles vão se misturar entre si, né? Hidrogênio com oxigênio, mais hidrogênio com oxigênio, H2O, né? A água. E a água vai acontecer o quê? Ela vai regar a madeira, que vai transformar em cinzas, que vai transformar em terra, metal. Há um ciclo de
transformação e crescimento, ou seja, uma coisa se transforma na outra na natureza. Mas ao mesmo tempo que a madeira vai dar o fogo, que vai dar a terra, que vai dar o metal, que vai dar a água, que vai dar a madeira, existe um ciclo de retroalimentação que mantém as coisas também estáveis e equilibradas. Por quê? O fogo, ele derrete o metal, não é? O metal, como machado, ele vai cortar a madeira. A madeira vai aprofundar na terra, vai criar raízes na terra. A terra vai cercar ou vai dar um limite para a água. E a água vai apagar o fogo. Por isso que a pessoa, quando fica muito triste, ela fica enfesada. Ela vai acabar ficando com raiva. Por quê? Porque do ponto de vista emocional, quando você tem um problema, que você fica muito triste, aquilo vai dando um pavor, um medo, e você não sabe como resolve aquilo, daqui a pouco você fica com raiva, essa raiva vai fazer você perder sua alegria, vai fazer você ficar preocupada, completamente deprimido. Porque isso aqui tudo é um sistema. E o sistema, eles se auto-interagem, porque está tudo ligado a tudo. Por exemplo, se você tem um problema que você tem um problema no seu coração, perdeu sua alegria, está com pressão alta. Aí você vai no médico, o que o médico vai passar para você? Quem tem pressão alta, o que o médico passa geralmente para quem tem pressão alta? Que tipo de remédio? É vitamina? É sais minerais? Serão diuréticos? Mas diurético é bom para o coração? Diurético age no coração? Onde é que age o diurético? No rim. Porque o rim é água, a água apaga o fogo. Aí diminui a pressão. Não é? Então tem a ver. Se você aumenta a água, diminui o fogo. Então, está ligado. Se você tratar o fígado, você não vai ter tanto problema de estômago. Porque quem tem problema de fígado vai acabar afetando a... Né? Quem tem problema de fígado vai acabar tendo problema de estômago, porque não vai funcionar bem. Não é? Se você tem problemas no pulmão, no intestino grosso, você vai ficar cheio de venenos, né? Cheio de porcaria dentro de si. Vai atrapalhar quem? O fígado, a formar os elementos que você precisa, porque ele vai ter mais elementos contaminados do que qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma doença. A pessoa fica muito triste. Antigamente as pessoas ficavam tristes, pegavam tuberculose e morriam. Castro Alves, que foi um grande poeta, que morreu com 23 anos, que era praticamente um gênio, morreu tuberculose. Era a doença dos poetas, dos desgostosos, dos apaixonados. Por que a pessoa pegava tuberculose e morria? Claro, porque não tinha tratamento, né? Não tinha antibiótico, não tinha o tibiótico, que era o esquema tríplice, né? O esquema rei, que você toma 3 antibióticos e ficava bom. Mas por que a pessoa pegava a tuberculose? Porque todo mundo estava tossindo, né? E hoje, por que as pessoas não pegam? Porque tem a vacina. Mas todo mundo tem contato com o vírus, com a bactéria. Não é vírus nem bactéria. É o quê? É um bacilo. Não é nem vírus nem bactéria, é um bacilo, é um germezinho, pequenininho. Esse germezinho, ele gosta de ficar dentro da gente. Ele gosta de ficar em vários lugares dentro da gente. Tuberculose não é só no pulmão, não. Pode ser no rim, pode ser no osso, pode ser na cabeça. Mas ele gosta do tecido pulmão. Ele gosta de ficar lá no pulmãozinho. Por que ele gosta? Não sei, nunca perguntei a ele. Mas uma coisa me intrigou. Quando você vai fazer cultura do bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, você tem que tirar o oxigênio. Sabia disso? A pessoa acende lá umas velas e tal, parece até macumba. Não, é para tirar o oxigênio da cultura. Porque o bacilo de Koch, ele é um bacilo altamente controverso e contraditório. Ele gosta de pulmão, mas não gosta de oxigênio. Já repararam isso? Quem é que vai pegar tuberculose? Quem tem pulmão e oxigena pouco o seu pulmão. Aí você dá as condições. Você tem um bacilo, tem um pulmão, oxigenou pouco, pronto. Baixou a imunidade também, porque está deprimido. Quando a pessoa deprime tudo, cai tudo. Cai a vontade de trabalhar, de estudar, cai a vontade de tudo. Até a imunidade cai também. Então, baixou a imunidade, diminuiu a oxigenação, tem pulmão e tem o bacilo, pronto. Você formou as condições necessárias. Por quê? Você tem um terreno
e você deu as condições para esse terreno. Você plantou a doença e fez com tudo que ela crescesse. Então, o que você quer? A doença ela tem que ter as condições necessárias, assim como a saúde. Então, tudo tem uma relação com tudo. Para a gente ter uma vida harmônica, a gente tem que saber que a gente tem essas coisas dentro de nós.